Continuando então nossa aula sobre controle de estímulos, a gente estava vendo a respeito do processo de discriminação operante. A gente viu também três tipos de discriminação: discriminação sucessiva, discriminação simultânea e a discriminação condicional. Agora a gente vai ver um outro processo, um outro fenômeno comportamental que acontece. A gente consegue calcular, produzir e transformar em técnica e analisar de maneira mais precisa. É um processo de generalização operante, ainda relacionado com o controle de estímulos. Então, o que é a generalização? É quando uma resposta que foi condicionada a um estímulo, ou seja, uma resposta que é controlada por um estímulo, ela tem a alta probabilidade de acontecer na presença de outros estímulos, que não necessariamente aquele que ela foi treinada. Então, a generalização acontece quando a pessoa aprendeu um certo comportamento numa certa situação e ela emite aquele comportamento em outras situações, né? Quando isso acontece, então, a gente diz que houve uma generalização. Percebam que o processo de generalização ele é fundamental. Imagina se a gente tivesse que aprender, passar por um treino discriminativo para cada estímulo, para cada situação, para cada contexto. Se você nunca conseguisse transpor o que você aprendeu numa situação para outras situações, né? Imagina, você aprende uma coisa em sala de aula, quando chega fora da sala de aula você tem que aprender tudo de novo. Imagina que você aprende, chamar uma pessoa de pessoa, e quando você vê outra pessoa, você tem que aprender que ela também é uma pessoa, você tem que passar por um treino discriminativo. Então a generalização, ela poupa para a gente muita, muita aprendizagem, né? Ela acelera bastante a nossa aprendizagem na medida em que a gente generaliza. E aqui um detalhe importante que precisa ser lembrado durante toda essa aula. Não é a pessoa que generaliza, é o ambiente que generaliza, são as contingências que generalizam. Ou seja, na medida em que aparecem contingências com certas características relacionadas com contingências anteriores, a generalização ocorre, mas ela não é você que decide, vou generalizar aqui, não. O ambiente que facilita, que faz com que proporciona que a generalização ocorra. Vamos estudar então três tipos de generalização: a generalização simples, ou eu estou chamando de simples, mas é a generalização por semelhança física, a generalização por equivalência entre estímulos e a generalização funcional. Em cada uma delas, o que diferencia essas três generalizações são as condições necessárias para que elas aconteçam, né? Então, como que a gente faz para a generalização acontecer? Tem essas três formas aqui. A generalização mais simples que acontece é a generalização por semelhança física, ou seja, uma resposta que está controlada por um SD, por um estímulo discriminativo, ela tem alta probabilidade de acontecer se um outro estímulo aparecer que tenha semelhança física com o estímulo discriminativo original. Então, se um estímulo novo aparece com propriedades físicas semelhantes com o estímulo original, com o estímulo anterior, há uma alta probabilidade daquela mesma resposta ser emitida, ou seja, generalizado o ambiente para um ambiente parecido, fisicamente parecido. Nesse tipo de generalização, a gente então identifica um estímulo, outro estímulo que é fisicamente semelhante, a mesma classe de respostas e o reforçador, não obstante qual reforçador. Por exemplo, a gente ensinou a criança a chamar uma mulher de Maria, né? Daquele jeito que a gente viu. Quando ela fizer isso, a gente reforça esse comportamento na presença desse estímulo e extingue na ausência dele. E aí, chega uma mulher parecida, com características físicas semelhantes, né? Várias características. E se essa criança, na presença dessa outra mulher, também fala Maria, significa que houve uma generalização. Se aparece uma terceira mulher com características físicas semelhantes, né? A cor aqui é para mostrar que a característica física é semelhante. E ela chama essa mulher de Maria de novo, tá errado, o nome dessa mulher não é Maria, mas mostra que houve generalização. A resposta que foi condicionada, que foi aprendida para um estímulo, se estende, se generaliza para estímulos com características físicas semelhantes. A mesma coisa acontece aí com a quarta pessoa semelhante.
E aqui vai uma propriedade interessante, um parâmetro interessante da generalização por semelhança física. Quanto mais semelhantes, quanto mais características, quanto mais próximas forem essas características do estímulo original, maior a probabilidade de generalização. Vamos imaginar que essa quarta mulher aqui seja muito diferente da primeira. Então, há uma probabilidade de acontecer generalização? Há, mas ela vai ser mais baixa do que a segunda mulher, que é muito mais parecida com a primeira. Essa parte é legal lá no livro do Moreira e Medeiros, que na segunda edição ele colocou como exemplo de generalização um cantor sertanejo, né? Todos os cantores sertanejos são muito parecidos, o mesmo corte, a mesma roupa, a mesma coisa. E aí você não, né? Você acha que todos eles são o mesmo, porque você aprendeu a discriminar um, mas como eles são muito fisicamente parecidos, essa resposta generaliza para todos, então você acha que todos eles são o mesmo. Aqui você, né, o outro exemplo, aprende a chamar essa pessoa de Obama, porque é o uso do reforçador, né? Então na presença desse estímulo, emitir a resposta Obama é reforçado. E aí quando você vê um outro estímulo, percebam, não é o mesmo, mas tem muita característica física semelhante. Então você emite a mesma resposta. Agora imagine, não é o mesmo estímulo, são muito parecidos, mas são diferentes. Se não acontecer generalização, você conheceu essa pessoa, quando você conhece essa aqui, você tem que aprender de novo o nome dela. Você tem que aprender de novo quem ela é, porque não haveria generalização nesse nosso exemplo. E aí você encontra essa outra pessoa que é diferente. Percebam, é diferente, mas ainda há características físicas semelhantes. O formato dos olhos, o formato do nariz, a expressão, a boca, né, aqui como o primeiro. E se a pessoa emite essa resposta, é porque houve generalização. Então, não necessariamente a generalização acontece para situações, sempre em situações favoráveis. Às vezes você generaliza em situações que depois vão ser extintas, né? Para contextos, depois você vai entender que foi errado, o comportamento foi errado. Mas acontece mesmo assim. Um outro exemplo de generalização simples, a gente ensina uma criança, diante desse estímulo aqui, dizer cachorro, né? Au, au. E aí quando ela encontra outro estímulo, ela também chama de au, au. Percebam, tem características físicas semelhantes. Então, generaliza. E aí, ela encontra esse outro estímulo. Esse estímulo aqui nem é um cachorro de verdade, é um desenho. Mas ainda existe características físicas semelhantes com esse aqui, com esse aqui. Então, a probabilidade de generalização é menor, mas ainda assim acontece. Aqui, né, a semelhança física é ainda muito menor. Mas como ainda existe alguma semelhança física, há uma probabilidade de generalização. Essa probabilidade aqui que a gente está falando é do teste de generalização. Então, é a primeira vez. É a primeira vez. Você ensina só com esse, ela nunca viu nenhum outro tipo de cachorro. É a primeira vez que ela está vendo um cachorro, aí ela aprendeu cachorro. E aí, quando você mostra a primeira vez esse aqui, ela aprende a alta probabilidade dela falar cachorro também. E aí, com esse aqui, primeira vez, e sem reforço. Porque se, né, generalizou, eu reforcei, ela também vai discriminar isso aqui como cachorro. Então, se eu, né, apareceu isso aqui, eu reforcei, ela também vai aprender a discriminar. Então, quando a gente fala que é dessa probabilidade, é da primeira vez que a pessoa encontra o estímulo que está sendo, né, usado aí no teste de generalização. Depois que ela encontra, ela fala e ela ganha outros reforçadores, todos esses estímulos começam a participar de uma mesma classe. Ou seja, todos eles começam a controlar as mesmas respostas. Mais um exemplo, né? Você aprende a chamar isso aqui de rosa, eu aprendi a chamar isso aqui de rosa, e aí você encontra esse outro estímulo. Vou dizer que é rosa. E eu encontro esse, o que eu vou dizer? O mesmo desses dois. Por quê? Porque há semelhanças físicas entre esses estímulos. O comprimento de onda deles não é muito diferente. E aí, quando aparece outro, por menos parecido que ele seja, ainda tem muitas características físicas semelhantes. Então, eu também vou emitir a resposta rosa aqui. E aí, o que vai acontecer nesse exemplo? As pessoas vêm e elas me falam: não, isso aqui não é rosa. Isso aqui isso é rosa choque, sei lá, isso é rosa suave. Sei lá, não sei. Rosa chamativa.
elas não estão permitindo a minha generalização. A generalização aconteceu e agora ela vai ser extinta. A minha resposta generalizada vai ser extinta. E ela vai ser, uma outra resposta vai ser diferencialmente reforçada. Então eu aprendo a chamar isso de rosa choque e isso de rosa chamativo. Sei lá, acabei de inventar aqui. No sentido que eu estou querendo dizer para vocês que é o seguinte, se a partir da generalização acontece um outro treino discriminativo, essa resposta muda de controle, né? O estímulo perde aquele controle de generalização. Mas se me reforçarem o meu comportamento, depois de eu dizer que isso aqui é rosa, isso aqui tudo para mim vira rosa. Tudo para mim é rosa. Eu chamo tudo isso de rosa. Se me ensinarem a discriminar, eu aprendo a dar um nome diferente. Então, nesse sentido, olha que interessante. A generalização e a discriminação são processos que trabalham em direções opostas. Enquanto a generalização me leva a estender uma resposta para vários estímulos diferentes, a discriminação faz o sentido contrário. Eu tenho vários estímulos e eu passo a tratar eles de maneira diferente. Enquanto na generalização eu tendo a tratar as coisas como iguais, na discriminação eu aprendo a distinguir, a diferenciar. Então, a discriminação afunila e a generalização amplia a mesma resposta para vários estímulos, enquanto a generalização, enquanto a discriminação faz o contrário, né? Ela estreita o controle de um estímulo para uma classe de respostas. O outro tipo de generalização que a gente vai estudar é a generalização funcional. Então, enquanto que na generalização simples, uma classe de respostas que é mantida por um reforçador é emitida na presença de controles de estímulos fisicamente semelhantes, na generalização funcional a gente tem estímulos que não têm semelhança física, a gente tem respostas de classes diferentes. Então, na simples, era a mesma classe de resposta para dois estímulos parecidos. Na funcional, são dois estímulos que não são parecidos e duas ou mais classes de respostas diferentes. Mas há um mesmo reforçador em comum. Esses estímulos servem de ocasião para respostas diferentes, mas respostas diferentes produzem o mesmo reforçador. Isso leva a gente a generalizar. Então, por mais que o estímulo seja diferente, a resposta seja diferente, mas se levar ao mesmo reforçador, um outro estímulo com uma outra resposta que também leva ao mesmo reforçador, a gente vai generalizar de um para o outro, a gente vai tratar eles como se fossem iguais, a gente agrupa eles na mesma categoria. Por exemplo, um violão. O violão é um estímulo que, se você emitir a resposta a partir dele e dedilhar, ele produz música. A trompa, trompete. Chama de trompete, não sei. Ela é um estímulo que, se você emitir a resposta de soprar, ela produz, como consequência reforçadora natural, música. Percebam, estímulo diferente, resposta diferente. O tambor. Se a gente emitir, diante do tambor, a gente emitir a resposta de bater nele, a gente produz música como consequência reforçadora. Então aqui temos três estímulos diferentes, três respostas diferentes, mas eles produzem o mesmo reforçador. Por causa disso, a gente tende a generalizar de um para o outro. Agora, depois que você aprendeu isso aqui, qualquer outro estímulo, com qualquer outra resposta, produza o mesmo reforçador, você vai generalizar. Você vai tratar eles como se fossem iguais. Você vai responder, reagir e lidar com eles como se fossem da mesma classe. Aqui a gente tem um exemplo de generalização funcional. Né? A gente poderia dar o nome dessa classe de estímulo de instrumentos musicais. Não importa qual estímulo, respostas são diferentes, mas é a mesma consequência reforçadora. Um outro exemplo aqui. A peteca. A peteca você não chuta, a peteca você bate. E quando você bate nela, ela se move. De novo, o reforçador aqui é controle do ambiente físico, é mexer nas coisas e ver as coisas mexerem depois da sua resposta. Né? E um terceiro exemplo, um peão. Você faz com o peão, você não bate nem chuta, você solta o peão, você enrola ele e joga, puxa a cordinha, e ele vai ficar girando, ou seja, ele também se move. São três estímulos diferentes, três respostas de classes diferentes que produzem o
a mesma consequência reforçadora, que é a manipulação do ambiente físico, as coisas se moverem depois que você move elas. Então, isso aqui leva a uma generalização. Qualquer outro estímulo que leve a uma outra resposta, mas que produza a mesma consequência, vai vai se generalizar, esses comportamentos vão se generalizar. A gente vai tratar eles como se fossem pertencentes ao mesmo grupo, à mesma classe. Aqui a gente está falando dos estímulos, né, da classe de estímulos de brinquedos, por assim dizer, ou de objetos, o que seja. Agora, percebam como que a generalização funcional ela também acontece para comportamentos mais complexos e situações mais complexas. Você tem uma equação matemática, né? Comportamento complexo de pessoas passaram por uma instrução formal. O que você faz diante da equação matemática para ser reforçado? Você calcula, né? Soma, subtrai, divide, multiplica, enfim, e você chega a uma solução daquela equação. A solução é o reforço natural. Não é a nota, é a solução. E aí, beleza. Classe de respostas, classe de estímulos, consequência. Você agora enfrenta um outro problema. Você tem uma questão de português. Né? O que você faz diante da questão de português? Você escreve a resposta. E quando você escreve a resposta à questão, você soluciona ela. Então, você produz, né, a resposta escrita como consequência reforçadora. Aqui, você tem um conflito social. Diante, duas pessoas estão interessadas em coisas contraditórias, né? Aí você vai lá e negocia. E quando você negocia, você resolve o problema. Ou seja, você tem uma consequência que é o problema resolvido. Estímulos diferentes, respostas de classes diferentes, o mesmo reforçador em comum. Aqui a gente pode estar falando uma generalização funcional na resposta de resolver problemas. A classe ampla de respostas de resolver problemas que envolve várias outras classes. Uma classe de segunda ordem, uma classe de comportamento de segunda ordem, uma classe de resolver problemas. Então, quanto mais problemas você resolve de forma diferente, com respostas de classe diferente, mais esse comportamento é generalizado para outros problemas diferentes que envolvem habilidade diferente. E tem pesquisas que mostram isso. Quanto mais a gente resolve o problema, melhor a gente fica em resolver o problema, mesmo que sejam problemas de estímulos diferentes, né, que envolvam habilidades diferentes. Então, a generalização funcional ela está presente na formação de classes de comportamento muito amplas que envolvem várias classes de comportamento diferentes e que vocês vão achar aí na literatura como classes de ordem superior, né, operantes de ordem superior, como resolução de problemas, mas alguns outros aí também. E o terceiro tipo de generalização é a generalização por equivalência de estímulos. Na generalização por equivalência de estímulos, a gente tem estímulos que são totalmente diferentes, mas respostas que são da mesma classe e produzem o mesmo reforçador. A diferença aqui da generalização simples é que na generalização simples, os estímulos eles têm semelhança física. Na generalização por equivalência, eles são até de modalidades sensoriais diferentes. Eles não têm nenhuma relação física entre si. Então, imagine a seguinte situação. Diante de um estímulo B qualquer, a pessoa aprende a emitir a resposta A porque produz um reforçador. Então, B é o estímulo, A a resposta, reforço aqui. Aí a gente pega um outro estímulo diferente, não tem nenhuma relação com B, e reforça diante desse estímulo a mesma resposta. Certo? Então, estímulo B é uma coisa, estímulo C é outra totalmente diferente. Mas diante dos dois, a mesma resposta é reforçada. Isso leva a que haja uma generalização entre esses dois estímulos. A pessoa começa a tratar eles como se fosse a mesma coisa, no sentido de equivalente. Um vale o mesmo que o outro, um tem o mesmo efeito, a mesma função que o outro. Então, porque eles têm a mesma resposta em comum, eles evocam a mesma resposta, a gente começa a tratar eles como a mesma coisa. Aqui a gente começa a estudar a área dos símbolos, né?
o símbolo de uma casa é situação na qual eu emito a resposta casa e sou reforçado. E a casa em si é situação na qual eu emito a mesma resposta e sou reforçado. Então eu passo a tratar o símbolo como a casa em si, na medida em que isso é reforçado. O símbolo e a casa se tornam equivalentes por causa desse processo de generalização. E percebam, isso não acontece do nada, precisa de todo um treinamento, toda uma contingência de reforço complexa, né? Que é reforçamento, a discriminação condicional, para que haja essa formação desses símbolos. Então, isso precisa ser socialmente ensinado por meio de contingências sociais, de aprendizagem social. Vamos ver alguns exemplos. Aqui é um exemplo da casa. Diante desse estímulo, a criança aprende a dizer a palavra casa quando tiver, entre aspas, é falado. Por quê? Quando ela fala, ela recebe reforçador. Então, né, depois que ela passa por esse treinamento aqui várias vezes, treino discriminativo, apareceu a casa, a imagem, ela fala casa. E aí, o que os professores fazem? Eles passam a palavra escrita, onde vem em maiúsculo é porque está escrito. Casa. E ensinam a criança a emitir o mesmo som para esse estímulo, ganhando reforçadores. Por que isso aqui é um exemplo de equivalência? Porque entre a palavra escrita casa e o desenho da casa não tem semelhança física nenhuma. São estímulos totalmente diferentes. Isso vai levar à formação de uma equivalência entre esses dois estímulos. Para você entender isso aqui, você vai precisar desconstruir o que você está acostumado, porque você já passou por isso faz tanto tempo e por tantas vezes. Quando você escuta isso, você acha um absurdo, ou algo que não faz sentido, ou óbvio demais. Porque você já está tão acostumado a emitir a mesma resposta para esse e para esse estímulo, que isso aqui parece óbvio. Mas se você não tivesse passado por essas contingências aqui, você não ia ter essa noção da casa e da casa serem estímulos para a mesma resposta. A gente está tão acostumado a tratar as coisas e as palavras como se fossem as coisas, e quando a gente olha isso aqui, parece algo de outro mundo. O que a gente precisa fazer é desconstruir e reanalisar essa nossa aprendizagem para perceber que isso não acontece naturalmente. O processo de generalização por equivalência de estímulos é um processo natural, que acontece, a gente observa isso acontecer, mas a gente passa por um processo educativo que ensina a gente a tratar as coisas como as palavras como se fossem as coisas, enquanto que a palavra casa e a casa em si, ou o desenho da casa que seja, não tem nada a ver. A gente está tão acostumado que um é igual ao outro que a gente fica até assustado, mas eles não são nada a ver. Então, a mesma resposta, falar casa, foi condicionada, foi reforçada diferencialmente, tanto na presença de um estímulo, quanto no outro. A palavra escrita casa, que não tem semelhança física nenhuma, né? Não tem nada de casa na palavra casa, e a gente passa a tratar os dois como se fosse a mesma coisa. Isso aqui é o básico de comportamento simbólico. Como que a gente faz para testar isso? A gente coloca 3 palavras para uma criança, casa, cama e capa, e a gente fala a palavra casa para ela. E se eu falar a palavra casa e ela escolher a palavra casa escrita, eu falo, ela escolhe, né? Discriminação condicional, reforço. Então a gente sabe que ela generalizou de um para o outro. Se eu mostro 3 desenhos para ela, isso aqui, gente, já não é o treino, é como eu testo se houve essa generalização mesmo. E eu falo a palavra casa e ela escolhe esse desenho, então houve generalização. Né? A palavra casa falada é equivalente à palavra casa escrita e ao desenho da casa em si. Um outro exemplo, a gente ensina a criança, a gente reforça ela falar gato na presença desse estímulo e quando ela encontra esse outro estímulo, a gente também reforça ela a falar gato. Percebam,
não tem nada em comum entre esses dois estímulos. Não tem nada de gato nessas palavras e não tem nada de palavras no gato. Não tem nada de GATO aqui nesse gato. O que tem em comum entre esses dois estímulos é uma história que te reforçou a emitir a mesma resposta para dois estímulos diferentes. E aí você passa a tratar esses estímulos como se fossem o mesmo. O processo de equivalência, de generalização por equivalência entre estímulos, leva a gente a tratar os dois como se fosse a mesma coisa. Certo? Aqui como a gente faz o teste. O último exemplo é um exemplo para mostrar como isso acontece em um ambiente mais sofisticado, com comportamentos mais complexos, como isso aconteceu com a gente no próprio curso de análise do comportamento, de análise experimental do comportamento. Você aprende que quando você encontra um reforçador a cada número exato de respostas, o nome disso é esquema de reforço por razão fixa. E aí, se você fala isso nessa situação, eu reforço, né? A gente reforça, você está aprendendo, você ganha reforçadores. E aí, você aprende outra coisa. Você aprende, olha esse gráfico aqui, né? E quando esse gráfico aparece, você identifica, você discrimina. É um gráfico de um esquema de reforço por razão fixa e ganha reforçadores. Agora anotem, a explicação do conceito, a definição do conceito e essa imagem não tem nenhuma semelhança física em comum. Não tem nada em comum. O que há em comum entre eles é a resposta que a gente reforça na presença de cada um. Então, a gente passa a tratar os dois como se fosse a mesma coisa. A gente passa a tratar a definição como o gráfico como a definição, os dois em relação à mesma resposta. A gente chama tanto isso de razão fixa quanto de razão fixa, mesmo que não haja nada. Então, a equivalência de estímulos, né, generalização por equivalência de estímulos, ela ajuda a gente a entender como certas aprendizagens complexas, sofisticadas, acontecem, né, como elas decorrem. E, de novo, não é nada da sua cabeça. A sua cabeça participa como o resto do seu corpo. Não surge isso automaticamente no seu cérebro. É por meio da sua exposição a essas contingências, do efeito dessas contingências de reforçar o seu comportamento na presença de um estímulo específico, que você passa a generalizar as respostas entre estímulos de categorias semelhantes. De novo, gente, para ressaltar, isso aqui é o começo da conversa, isso aqui é a introdução, isso aqui é uma área muito importante de pesquisa na análise de comportamento, que tem muita coisa, isso aqui é só para vocês poderem entender o básico e para no futuro a gente poder estudar e discutir outras coisas, outros processos. Aqui, como a gente faz o teste, né, vou deixar isso pronto. Aqui a gente chega então nessa primeira parte, eu deixei aqui alguns exercícios de revisão para quem quiser fazer, de revisão teórica relacionada a todo o conteúdo dessa primeira parte da matéria. Recomendo de novo aquela estratégia. Se você quiser, tiver tempo, disponibilidade, interesse para responder todos, responda. Se não, vai lendo cada um deles e vê qual que você não sabe de pronta mão e deixa para responder aqueles que você não sabe, porque aí você volta no capítulo, volta no vídeo e estuda de novo. Né? Só para anotar, essa pergunta é um estímulo discriminativo, na presença do qual, se você emitir uma resposta específica, você vai ter uma consequência reforçadora. Então aqui tem 38, no mínimo 38 estímulos discriminativos diferentes para controlar certos comportamentos seus quando você estiver lidando com essa parte. Vou encerrar por aqui e as próximas partes vão continuar ainda nesse nosso tópico de controle de estímulos.